confronto entre as duas superpotências pudesse ser a própria batalha do Armagedon, tão referida no livro do Apocalipse. Mas foram se passando-se os anos, se aproximando da década de 90, mais precisamente no ano de 1989, com a queda do muro de Berlim, começou a ruir o comunismo no mundo. E 2 anos para frente, em 1991, com a dissolução da União Soviética e com a declaração de autonomia dos estados independentes, o comunismo ruiu de vez no mundo, de maneira, queridos irmãos, que isso se tornou uma grande bênção, porque a igreja passou a ter condições de o evangelho penetrar naquelas nações onde o comunismo dominava. Mas veja bem, queridos e amados irmãos, e aprenda uma coisa: parece-me que a igreja só deseja a volta de Jesus quando ela está sendo perseguida. Parece que a igreja só deseja a vinda do Senhor quando ela está enfrentando o problema. Pode observar, queridos irmãos, qual é o momento que o crente mais ora para Jesus vir? Não é quando tudo está dando bem, é na hora que o crente está aflito, é na hora que o crente está angustiado, principalmente quando está endividado. Aí é que ele ora para o arrebatamento acontecer, porque só assim ele arrebatado não precisa nem pagar a dívida para os seus credores. É a hora que o crente mais deseja a vinda de Cristo, é na hora que está angustiado. Mas quando tudo está dando certo, quando o bolso está cheio de dinheiro, quando está com a bela casa para morar, com um belo automóvel, o crente não lembra nem de orar para Jesus vir. Para que orar se a vida aqui na terra está tão boa? E isso acaba trazendo um certo comodismo espiritual para o crente. Foi exatamente isso que aconteceu no mundo com a queda do comunismo. A igreja percebeu que ela já não tinha mais o inimigo ameaçador, o inimigo para se preocupar. Resultado, queridos irmãos, aqueles livros de escatologia que enfatizavam a vinda do Senhor, que as nossas prateleiras eram lotadas, e os crentes se convertiam com medo de Jesus vir e ficar, e as pessoas corriam para a igreja. Acabou aquelas mensagens, acabou esses livros. Aí foi, meus queridos irmãos, superado por uma nova teologia, chamada de teologia da prosperidade. Aqueles mesmos teólogos americanos que lançavam livros dizendo que Jesus já estava vindo, substituir esses livros por livros que enfatizavam as conquistas neste mundo. Resultado, nós brasileiros importamos esta teologia americana, e as nossas prateleiras se encheram de livros de teologia de prosperidade. Resultado, começamos a pregar só as conquistas nesta vida. E vocês sabem que tem igrejas que só vivem até disso. Tem igreja que nem fala sobre a vida de Jesus, só fala das conquistas nesta terra. Resultado, até a Assembleia de Deus foi influenciado por essa teologia. Aí mudou o foco das nossas mensagens. Paramos de pregar que Jesus está vindo. Aí começamos a pregar só mensagens de conquista, só mensagens que amassageia o ego das pessoas. Qual é as mensagens que mais amassageia o ego das pessoas? É aquelas mensagens que você diz assim: olha, diga para o seu irmão que Deus vai dar um carro 0 quilômetro, que Deus vai dar uma bela casa. Aí o crente vibra, o crente salta, é uma comemoração só. Por quê, queridos irmãos? Porque essa teologia da prosperidade, ela tomou conta tanto do púlpito das nossas igrejas, que nós também paramos de pregar que Jesus está vindo e começamos a pregar as conquistas aqui nesta terra, como se o reino de Deus fosse aqui mesmo. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus prospera o seu povo porque é bíblico, mas isso não é a nossa essência. A essência do evangelho não é pregar conquista de casa própria, não é pregar conquista de carro 0 quilômetro. A essência do evangelho não é viver prazerosamente nesta vida. A essência do evangelho é pregar que Jesus está vindo. A maior esperança da igreja não é nesta vida. A maior esperança da igreja é morar no céu com Cristo. Quantos têm essa esperança? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Resultado, queridos e amados irmãos, como os Estados Unidos viu que não tinha mais o comunismo para ameaçar, resultado, se tornou um país materialista, de maneira que os Estados Unidos se transformou em um oásis de prosperidade. Os cristãos se tornaram apenas cristãos nominais, e este fenômeno vai acontecendo de país em país. Primeiro aconteceu
aconteceu com a Inglaterra, mas precisamente nos séculos 17 e 18, pode observar, a Inglaterra sempre foi tido como a mãe do avivamento. Os grandes avivamentos mundiais sempre aconteceu na Inglaterra. Quem já não ouviu falar do avivamento wesleyano? Quem já não ouviu falar em George Whitefield, Carlos Wesley? Quem já não ouviu falar nesses tantos grandes avivalistas? Veja bem, queridos irmãos, a Inglaterra, Deus havia no século 17 e 18 entregado o cajado do avivamento mundial na mão dos ingleses, de maneira que os avivamentos sacudiu a Inglaterra e eles encheram o mundo de missionários. Isso foi uma maravilha. Mas com a revolução industrial, os crentes ingleses também se tornaram cristãos nominais. Daqui a pouco o pecado foi entrando dentro da igreja. Resultado, hoje na Inglaterra, queridos irmãos, não é nem a sombra daquele avivamento no passado. Eu estive lá e eu creio que muitos servos de Deus já esteve aqui também. Eu estive lá em Londres e quando eu cheguei lá para visitar a Catedral de John Wesley, quando cheguei lá, queridos irmãos, hoje é um museu. Vocês vê, lá você vai assistir o quê? Você vai ver a cadeira que John Wesley sentava, a Bíblia que ele pregava, o lugar onde ele orava. E lá na catedral tem um piano que a cauda quase vai até o teto. Vai todo mundo lá assistir o piano, porque antes eles eram atraídos para ver a glória de Deus naquela casa. Mas agora, queridos irmãos, depois que a frieza espiritual entrou e tomou conta, resultado, hoje tem igrejas lá em Inglaterra que tem até fumódromo, que quando o crente está lá assistindo o culto, dá uma vontadezinha de fumar. Daqui a pouco vai lá no fumódromo, acende o cigarro, fuma o cigarro, depois volta para assistir o culto normalmente. O que é isso? O pecado foi entrando dentro da igreja, a frieza espiritual. Aí Deus tomou o cajado do avivamento da mão dos ingleses, entregou na mão dos americanos. Século 19, Deus entregou o cajado do avivamento mundial na mão dos Estados Unidos. Pode observar, queridos irmãos, as igrejas americanas experimentaram avivamentos tremendos. Quem já não ouviu falar no avivamento de Carlos Finney, de Jonathan Edwards? Quem já não ouviu falar do avivamento da Rua Azusa no começo do século 20? Veja bem, queridos irmãos, resultado, foram se passando-se os anos, os Estados Unidos também se tornou um oásis de prosperidade. Os crentes ficaram cristãos nominais, nem mais iam à igreja. Tudo lá hoje é online, é culto online, é ceia online, dá o dízimo online. Ninguém vai mais para a igreja. A frieza espiritual foi tomando conta das igrejas americanas. Começo do século 20, Deus tomou o cajado do avivamento mundial, entregou nas mãos do Brasil, porque no começo do século 20 chegou Daniel Berg Guneving com a mensagem pentecostal lá no norte do Brasil, em Belém do Pará, e lá nasceu este movimento avassalador que tem tomado conta dos quatro cantos deste país e em outras nações. Deus entregou o avivamento, o cajado do avivamento mundial nas mãos do Brasil, de maneira que o Brasil se tornou, meus queridos irmãos, um grande celeiro de pregadores, um grande celeiro de missionários. Hoje o Brasil está enviando missionários para todos os quatro cantos da terra, porque o cajado do avivamento mundial está nas mãos do Brasil. Mas saiba de uma coisa, queridos irmãos, a frieza espiritual está também querendo tomar conta das nossas igrejas, e se nós permitirmos que o pecado comece a entrar dentro da nossa igreja, como os ingleses permitiram, como os americanos permitiram, daqui a pouco Deus vai tomar o cajado do avivamento do Brasil e vai entregar lá nas mãos dos africanos, porque o avivamento já está soprando lá, o vento já está soprando lá. Aleluia. Saiba de uma coisa, se você não se colocar na posição que Deus quer, Deus vai levantar um outro povo. Mas quem é que quer ser usado nesta última hora? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Veja bem, queridos irmãos, quando Deus viu que houve um afastamento da igreja por causa do materialismo, resultado, quando Deus percebeu que a igreja só deseja a sua vinda na hora do aperto, só busca Deus na hora da aflição, começo do século 21, mas precisamente 11 de setembro de 2001, Deus, para mostrar para os americanos, a maior potência da terra, que quando Ele quer humilhar uma nação, por mais poderosa que seja, pastor Zéias,
Deus não precisa nem de um exército poderoso, bastou ele permitir meia dúzia de malucos lançar aqueles aviões contra as torres gêmeas. O orgulho dos americanos caiu por terra. Resultado, depois desse atentado terrorista, acendeu um alarme no mundo inteiro, e as igrejas americanas acordou dizendo: olha, o comunismo não é mais o nosso adversário, mas agora